Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje veremos o mal em Hannah Arendt, a concepção de maldade, a concepção de mal banal nessa filósofa tão importante para o século XX. Vale lembrar que aqui mesmo, neste canal, vocês podem encontrar uma videoaula bem completinha sobre a concepção de política nessa filósofa judia alemã. Bem, um homem magro, com a palidez de um típico funcionário de escritório, de um típico burocrata. Um homem magro, pálido, de meia idade, quase calvo, dentes um pouco tortos, meio amarelados, um homem míope, de voz tranquila e com um leve tique na boca. Aparentemente, um homem normal. Pessoalmente, um homem que nunca ofendeu nenhum judeu. Um homem que não xingou, muito menos agrediu fisicamente, muito menos ainda um homem que matou algum judeu. Inclusive, esse homem pacato, esse homem de aparência tranquila, possuía no seu círculo de amigos muitos judeus, inclusive uma amante judia. Esse homem de que falo é Adolf Eichmann, um dos nazistas mais procurados na história depois da Segunda Guerra Mundial. Foi preso na Argentina na década de 1960, levado até Jerusalém e julgado, condenado e enforcado. Bem, Eichmann profissionalmente foi um dos grandes responsáveis pela logística da solução final. Solução final é o nome dado pelos nazistas ao plano de extermínio dos judeus que estavam concentrados nos campos de concentração na Alemanha e principalmente na Polônia. Qual a solução final para esses judeus, para essa parcela populacional da Alemanha e dos países dominados por ela na Segunda Guerra Mundial? Qual o destino final para essa parcela indesejada de seres humanos? As câmaras de gás. Mas como fazer a logística de trens, centenas, milhares de trens, ou melhor, como fazer a logística de centenas de trens que levariam milhares de cargas de judeus para as câmaras de gás? Como administrar, como gerir essa grande locomoção de cargas humanas para o seu abate? Essa era a função de muitos homens, um dos principais, Adolf Eichmann. No seu julgamento, impressionou também a Hannah Arendt. Hannah Arendt, vale lembrar, fugiu da Alemanha nazista no início da década de 40, antes de ser aplicada a solução final em 42, fugiu então para os Estados Unidos, lá conseguiu asilo político, conseguiu abrigo, conseguiu trabalho, foi professora universitária, foi jornalista e recebeu a convite de um jornal norte-americano, New York Times, se eu não me engano, recebeu a convite desse jornal a tarefa de fazer uma reportagem a respeito do julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém. A princípio, seria apenas uma reportagem e essa reportagem se transformou no livro Adolf Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Um livro que veio de uma impressão muito radical que a Hannah Arendt teve desse nazista. Ela esperava encontrar um monstro, mas ela encontrou fisicamente um homem normal e psicologicamente, isso ainda é mais perturbador, um homem normalíssimo. Adolf Eichmann era um homem de inteligência rasa, não era nem um gênio do mal. Era um homem de inteligência medíocre, mediana, como a maioria das pessoas Era um homem sem nenhuma patologia psíquica, não era um doente desequilibrado mentalmente, não era um psicopata, um sociopata, não. Era um homem, inclusive, que tinha valores morais, valores familiares.
era um homem que zelava pela sua família, pelos seus filhos, era um homem que obedecia à hierarquia militar. Eichmann era um soldado das Schutzstaffel, ou tropas de proteção, que nos anos 40 chegou a ter 1 milhão de soldados que eram responsáveis, entre outras coisas, pela segurança pessoal do Hitler e pelo extermínio dos judeus. As SS, abreviatura para Schutzstaffel, eram tropas comandadas por Heinrich Himmler, que diz a lenda, diz a história, chegava às altas horas em casa, passo por passo, retirando os sapatos para não acordar os gatinhos que ele criava. Um homem aparentemente normal, de hábitos normais, o Heinrich Himmler, que no entanto comandou uma das maiores organizações criminosas da história, as SS. Eichmann era um soldado das SS e, como um bom soldado, possuía o valor da hierarquia, da obediência, sem patologias psíquicas, sem uma inteligência de um grande gênio do mal, mas um homem pacato de valores ligados ao trabalho, à obediência hierárquica, à responsabilidade paterna, familiar, ligados ao cristianismo. Eichmann e as missas. Eichmann era um bom cristão, odiava os judeus por se considerar um bom cristão. Aliás, falar que ele odiava os judeus talvez seja um pouco exagerado. Eichmann exterminava os judeus porque era o seu trabalho, porque assim deveria proceder alguém que estivesse no seu cargo. Bem, por que um homem sem doenças psicológicas, sem transtornos psicológicos graves? Por que um homem de valores cristãos e familiares? Por que um homem de inteligência mediana, capaz de apenas obedecer, pôde ser um dos grandes responsáveis por uma das maiores tragédias da humanidade, pelo Holocausto, pelo extermínio de 6 milhões de judeus? Bem, Eichmann era um homem banal. Eichmann buscava a todo momento, na sua carreira militar, a ascensão social. Ele queria patentes de soldado mais elevadas, ele queria cargos mais elevados, mais responsáveis dentro das SS. Ele queria uniformes mais bonitos, mais vistosos. Ele era um burocrata obediente, possuía uma obediência burocrática extraordinária. Faço lembrar aqui a vocês, e é interessante que nós citemos isso, uma das frases mais famosas das SS, uma frase que demonstra uma frase que demonstra o que significa a obediência o que significava a obediência para as tropas nazistas das Schutzstaffel. Minha honra é a lealdade. Minha honra é a lealdade. Minha honra não é o respeito ao semelhante, minha honra não é a empatia, minha honra não é uma reflexão ética sobre o que eu estou fazendo, minha honra é ser leal, é ser obediente, minha honra é a lealdade. Obediência burocrática cega. Eichmann cultivava, assim como milhões de alemães cultivavam, Eichmann cultivava esse valor militar, buscando ascensão social, como já disse, buscando um conforto e um status social. Eichmann queria prestígio, queria participar de jantares, de festas, queria conquistar bens materiais. Ele era diferente de nós nesse sentido? Não. Ele era como nós, ele era banal como qualquer um de nós, buscando ascensão social, obedecendo aos padrões sociais, no caso das SS, buscando conforto material para sua família, indo às missas, enfim. Eichmann também era um homem de clichês. Hannah Arendt observou isso no seu julgamento. Repetia não frases intelectuais, frases de uma genialidade maldosa, extraordinária. Não. Eichmann repetia clichês. Falava o que todo mundo fala. Isso demonstrava o quê? Ele era um homem de inteligência incapaz de pensar a maldade. Inteligência medíocre, incapacidade intelectual de ir além da obediência de um simples funcionário burocrático, de um simples soldado.
Talvez Eichmann tivesse medo de pensar, por quê? Se pensamos no que estamos fazendo, nos tornamos responsáveis pelos nossos atos. Se apenas obedecemos, não nos tornamos responsáveis. Isso é uma ideia kantiana, ser responsável pelos seus atos, refletir sobre a sua responsabilidade e criticar aquilo que está fazendo e criticar a sociedade à sua volta exige coragem, porque alguém será responsável, inclusive você, pelas coisas erradas que estão acontecendo. Também, uma ideia kantiana, Eichmann parecia ter preguiça de pensar em toda a tragédia que ajudou a cometer. Kant afirmava que ser autônomo, ser crítico, romper com a obediência exige não só coragem de ser responsável pela sua própria vida, mas também esforço de pensar. Em suma, em resumo, Eichmann era um homem comum. E aqui chegamos ao conceito da Hannah Arendt de banalidade do mal. Diz a Hannah Arendt, o bem, ele é profundo, ele é uma raiz, ele é radical. O bem, ele atinge a raiz, por isso é radical. O mal fica na superfície, o mal é como um fungo que se espalha rapidamente, mas só pela superfície. Ele é raso, ele é como Eichmann, ele é como a maioria de nós. Ele é medíocre, de inteligência medíocre, segue o que os outros fazem, segue os padrões sociais, segue a busca pelo conforto, pelo status social, pelo prestígio, segue a ascensão social, obedece, repito, aos padrões sociais. Ele é um fungo, o mal, ele é banal, ele está em todos nós. Durante a Inquisição, durante o período mais violento da Inquisição, final do século XV, séculos XVI, XVII, parte do XVIII, mais de 300 mil mulheres foram assassinadas violentamente na Europa, Portugal e Espanha principalmente. Mais de 300 mil mulheres foram torturadas, humilhadas, e os carrascos que derramavam óleo quente sobre as suas gargantas enquanto elas estavam vivas, refletiam sobre o que estavam fazendo? Não, se achavam apenas bons homens que torturavam mulheres, bons homens que queimavam os seus corpos vivos para purificar a sua alma. E os espectadores que assistiam a essas cenas, a essas carnificinas, também se achavam bons cristãos, estavam testemunhando a atuação justa da Igreja Católica. Essas pessoas envolvidas nas execuções do Tribunal do Santo Ofício, essas pessoas se achavam boas, obedeciam às ordens, às demandas, às exigências da Igreja Católica, buscavam o prestígio social, e na época esse prestígio social era ser um bom cristão. Se achavam boas, não refletiam. O bem exige, repito, reflexão sobre o que você está fazendo. Isso é ética, meus caros. A ética é a reflexão que parte do indivíduo para a sociedade. O que os outros fazem, eu devo fazer? Se a Igreja Católica diz que queimar mulheres é correto para espantar o diabo, eu devo obedecer a isso cegamente? Moral é o que os outros fazem. Então, se a moral cristã do século XVI, da Inquisição, era queimar mulheres, torturá-las em nome de Cristo, caberia às pessoas envolvidas nessas torturas, nessas carnificinas, a reflexão, isso é ética, sobre o que estavam fazendo. Cristo faria isso com mais de 300 mil mulheres ou não? Bem, quando reproduzimos apenas o que dizem os outros, estamos no caminho da heteronomia. Hetero, o outro, nomia, norma. Obedecemos a norma que vem do outro, do hétero, né? Dos governantes, dos religiosos. Nos comportamos como crianças, como dizia Kant. Obedecer cegamente. Pensemos em uma pessoa que se acha um bom cristão porque vai à missa toda semana. Vai à missa, repete mecanicamente, sem refletir, todos os rituais,
ouve superficialmente a homilia e no meio da semana não se comporta como cristão, pois a primeira coisa que faz é julgar, pois a segunda que faz é viver pelos recursos materiais, pelo ter, e não pelo ser irmão, tá? Mas pergunte a essa pessoa se ela é uma boa cristã. Sim, ela é uma boa cristã, ela dirá que é uma boa cristã, porque frequenta a missa, embora não reflita sobre os seus atos. Quando obedecemos, quando seguimos os outros, estamos muito próximos do mal. Vejamos o consumismo. Relacionemos isso com o consumismo, um tema amplamente abordado na atualidade, e não é lugar comum, não é exagero, não é chover no molhado falar de consumismo, porque sim, é o nosso grande problema atual, contemporâneo. Vejamos, quando obedecemos sem reflexão aos parâmetros do consumismo, aos modelos de consumir exageradamente pelo status social, estamos fazendo um mal gigantesco para nós. Por exemplo, estamos praticando amor líquido no qual desejamos que o outro satisfaça apenas os nossos desejos, as nossas necessidades egoístas. Tratamos o outro como uma mercadoria que deve sempre permanecer atualizada, magra, sem rugas, sempre nos recheando, nos apresentando novidades. O outro é tratado como um objeto material que está ali para nos servir. E nós também somos tratados dessa maneira. Quando pensamos no consumismo, o que é a velhice? A velhice, que até alguns anos era sinônimo de uma condição privilegiada de sabedoria, a velhice hoje, nesse mundo de lógica consumista, passa a ser uma corrida contra as rugas. O velho não é mais aquele sábio, não é mais aquele indivíduo que está em uma posição de destaque por ter uma sabedoria que pode ser passada às outras pessoas. O velho deve se atualizar o seu corpo, o software do seu corpo, evitando as rugas, injetando botox, enfim, o velho faz uma corrida pelo consumo. Ele consome viagens, ele consome produtos cosméticos, cirurgias plásticas. Ele não é mais o sábio que deve ser ouvido. Essa figura não existe mais. Essa figura se perdeu na modernidade. Bem, quando consumimos sem reflexão, fazemos um mal gigantesco para a natureza. Pensemos bem, a maior poluição da atmosfera hoje não vem do sistema de transporte, ela vem do gado bovino que é destinado à produção de hambúrgueres, de carne para o consumo humano concentrado principalmente em fast foods. Então, quando refletimos sobre essa relação entre nós e o consumo de carne, percebemos que todos os sistemas de transporte do mundo, o mosquito está me atrapalhando aqui, eu vou espantá-lo, percebemos que todos os sistemas de transporte do mundo, navios, aviões, trens, carros, motos, todos juntos não poluem a atmosfera tanto quanto poluem os rebanhos bovinos no mundo. Cada vez que consumimos carne, estamos contribuindo de modo mais pesado para a poluição ambiental, para a poluição atmosférica, para a intensificação do efeito estufa, do buraco na camada de ozônio. Enfim, quando consumimos sem reflexão, quando obedecemos ao que os outros fazem, e era isso que Ehrman fazia, nós prejudicamos a vida e transformamos ela, como diz Hannah Arendt, em uma vida apenas biológica. O que é uma vida biológica apenas? É uma vida cega, é uma vida apenas que procura trabalhar, consumir, aparecer, consumir outras pessoas, consumir produtos, consumir novidades tecnológicas. A vida se resume a isso para a maioria das pessoas. Mas há uma outra vida, há uma vida chamada Zoé, uma vida refletida, uma vida em que nós temos ética, em que nós refletimos sobre os nossos atos constantemente e atingimos a autonomia, eunomia, norma, regra. A autonomia não é egoísmo, não é eu fazer as regras para mim. Não.
A autonomia é saber criticar os comportamentos que são externos, que chegam até mim. Eichmann fez isso? Não. Eichmann apenas obedeceu ao comportamento das pessoas que estavam à sua volta. Obedeceu ao comportamento dos nazistas, se tornou um nazista e não percebeu isso até o seu julgamento. Antes de ser enforcado, disse: viva a Alemanha, viva o nazismo, viva a Alemanha, viva o nazismo, viva tudo aquilo que ele viveu sem refletir. Portanto, o mal é uma coisa banal, é uma coisa que não pertence aos monstros dos filmes, dos romances. Não, o mal está em todos nós. O mal está em todos nós na medida em que nós obedecemos cegamente aos padrões sociais. Temos que zelar pela liberdade, liberdade que vem com a reflexão. Reflexão que gera autonomia, que gera um indivíduo capaz de resistir às tragédias, aos holocaustos, aos fascismos. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima videoaula.